Vamos mergulhar hoje numa ideia fascinante do livro Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb, sobre uma figura que todo mundo acha que conhece, Sêneca. Mas o Sêneca que o Taleb nos mostra é bem diferente. Ele tinha um segredo, uma estratégia oculta que ia muito, mas muito além do que a gente costuma pensar sobre estoicismo. E aqui já começa o grande quebra-cabeça, né? Pensa bem, como é que um dos maiores estoicos da história, um filósofo que pregava o desapego, a indiferença, consegue ser ao mesmo tempo o cara mais rico de todo o Império Romano? Parece que a conta não fecha. É exatamente esse nó que vamos tentar desatar hoje. Vamos falar de números para ter uma ideia da dimensão disso. A fortuna do Sêneca era estimada em, pasmem, 300 milhões de denários. Para a gente ter uma noção do que isso significa, na mesma época, Judas teria recebido 30 denários para trair Jesus. 30 contra 300 milhões. É uma riqueza que a gente mal consegue imaginar. Ok, para entender o segredo do Sêneca, primeiro a gente precisa entender a visão mais comum do estoicismo, o que Taleb chama de o escudo da robustez. Então, o que seria esse estoicismo tradicional? A ideia é basicamente construir uma fortaleza por dentro, sabe? Se tornar uma pessoa robusta, imune aos baques da vida, aos altos e baixos da sorte. O grande objetivo é não ser afetado pelo que acontece do lado de fora. E o mantra dessa robustez toda é uma frase em latim, nihil perdit, que significa, basicamente, não perdi nada. Imagina só, acontece um desastre, a pessoa perde tudo, e o estoico ideal, o estoico raiz, diria isso. Por quê? Porque na cabeça dele, ele já tinha se desapegado de tudo aquilo antes mesmo de perder. Mas como é que se chega nesse nível de desapego? Bom, era um exercício mental constante. Eles ficavam o tempo todo imaginando perder tudo o que tinham. A casa, a família, o dinheiro, tudo. A ideia é que quando a perda de fato acontecesse, o choque seria bem menor. É como se fosse uma pólice de seguro para a alma, para a mente. Só que aí vem a pergunta. Essa abordagem, essa defesa total, funciona mesmo no mundo real? Na prática? Taleb adora mostrar como a teoria é diferente da prática. E ele conta uma história ótima sobre isso, do mundo acadêmico. A história é de um professor super renomado, um especialista em tomada de decisão racional. Esse cara estava num dilema, sofrendo para decidir se aceitava ou não uma oferta de emprego. Aí um colega dele, muito espirituoso, vira e fala: "Ué, por que você não usa suas próprias teorias para decidir?" E a resposta do professor? Sensacional. Ele disse: "Ah, qual é? Isso aqui é sério." Percebe a ironia? A teoria toda vai por água abaixo quando a coisa aperta, quando o negócio é sério. E exatamente aí que Sêneca se destaca. Para ele, a vida era séria e a filosofia tinha que funcionar na prática. Beleza. Então, se o estoicismo tradicional era o escudo, a defesa, qual era o ataque? Vamos agora descobrir a verdadeira arma secreta de Sêneca, a antifragilidade. Então, vamos botar os dois lado a lado para ficar bem claro. A robustez é o escudo. Ela sobrevive aos problemas, aos choques. Ela busca a estabilidade, a indiferença. Já a antifragilidade, essa é a arma secreta. Ela não só sobrevive, ela se beneficia dos choques. Ela explora o caos para tirar vantagem, para ter ganhos. E o próprio Sêneca meio desconfessa isso. Olha só essa frase dele: "A riqueza é escrava do homem sábio, mestre do tolo." Ele não está rejeitando a riqueza. Pelo contrário, ele está dizendo que ela é uma ferramenta. Para o sábio, ela serve. Para o tolo, ela manda. Ela causa ansiedade, medo, vira uma prisão. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. A estratégia do Sêneca não era só se proteger da perda. Não era só um plano de defesa. Era um projeto de vida, uma verdadeira engenharia para ter tudo a ganhar e quase nada a perder. Ele até descreve isso de um jeito quase contábil. Olha que interessante. Ele dizia que ao fazer o bem a alguém, ele já lançava aquilo como uma despesa. Se a pessoa retribuísse de alguma forma, ótimo, era um claro ganho. Se não retribuísse, tudo bem também, porque ele nada perdeu, já estava na conta da despesa. Essa mentalidade simplesmente elimina o medo da perda e só deixa espaço para o ganho. É genial. E tudo isso nos leva para o coração da ideia, para o conceito central, a tal da assimetria fundamental. A lógica é bem direta, na verdade. Pensa assim, se numa situação existe mais a perder do que a ganhar, essa situação é frágil. Ela odeia o caos, a volatilidade. Agora, o contrário. Se existe mais a ganhar do que a perder, a situação é antifrágil. Ela adora a volatilidade, porque qualquer chacoalhada tende a trazer um resultado positivo.
Certo, a teoria é incrível, né? Mas como é que a gente traz isso para a vida? Vamos ver um manual de instruções, digamos assim. E o ponto mais importante aqui talvez seja este. O objetivo não é virar um robô, não é eliminar as emoções. A sabedoria estoica na leitura do Taleb é sobre domesticar as emoções. É aprender a usar o medo, a dor, o desejo como servos úteis, em vez de deixar que eles sejam nossos mestres. E como se faz isso na prática? Bom, a gente pode pensar assim: transformar o medo em prudência, em preparação. A dor em informação, um sinal de que algo precisa mudar. Os erros em iniciação, no começo de um novo aprendizado. E o desejo no combustível que leva à realização. No fim das contas, Sêneca não era um filósofo passivo, só se defendendo do mundo. Ele foi um arquiteto, um engenheiro de uma vida antifrágil. E a pergunta que fica pra gente, então, é: como é que podemos usar essa mesma ideia de assimetria para projetar nossas vidas, nossas carreiras, nossas decisões, limitando o que podemos perder e deixando o campo aberto para ganhos ilimitados?